Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo ao meu vídeo, certo? Meu nome é Mike, né? E sou técnico em reparos de aparelhos, né? Android, iPhone, certo? E hoje estarei trazendo aqui um vídeo muito interessante aí para ajudar a galera aí de bancada, né? Falando aqui sobre análises de consumos, certo? Vamos estar falando aí de algumas coisas, né? Vou tentar ser breve, não quero que esse vídeo se estenda muito, certo? E a gente vai começar aqui pelo curto total. Curto total parece ser algo básico, parece ser algo simples de se resolver, porque geralmente você põe ali na fonte, né? E consome ali 2, 3 amperes, você vai no local que aquece, né, joga ali um breu, um spray congelante, uma câmera térmica e fica fácil, né, de solucionar. Mas tem casos que muita gente ainda se perde, né? Tem casos que eu já peguei em que consome ali toda a fonte, né? Toda a corrente da fonte e não aquece praticamente nada. Você vai procura ali, nada aquece. Às vezes aquece o fio que você solda, né? E fica difícil de encontrar esse tipo de curto. Então eu vou estar falando aqui um pouco sobre o curto total, certo? Especificamente aquele que não aquece, né? E aqui é a lei de Ohm, né? Para quem não sabe, aí não conhece, né? A gente já estudou aí na escola. E é interessante isso aqui, né? Para quem não sabe, dar uma pesquisada aí vai ajudar bastante, né? Aqui V, né, que é a tensão, R de resistência e de corrente, né, intensidade. Então, nesses casos de curto 100%, o curto 100% é quando realmente a resistência dá zero, né? Isso é um curto 100%, ali muito próximo a zero. Então, nisso, quando você conecta ali a fonte, né, você põe aqui 4,2 volts, né? E nesse caso dessa fonte aqui, 6 amperes, né? Ela suporta, né? Nesse caso, você põe aqui 6 amperes, ela consome os 6 amperes. Né? Se ela consumir os 6 amperes e o curto for 100%, a tensão tende a cair, justamente devido à lei de Ohms. Né? Se a resistência é zero, a tensão vai ser zero também, próximo a zero. Então, nesses casos, sendo que a resistência vai dar zero, nada vai aquecer praticamente. Você não vai ter ali, não vai ter essa percepção de aquecimento, porque não existe resistência que esteja impedindo ali da corrente fluir, né? Então fica assim um pouco difícil, né? Em que casos isso pode ocorrer? Principalmente em casos que a placa já foi mexida, né? Pessoas que vai tentar fazer um reparo, subir um CI, não solda direito, né? Então vou botar aqui o primeiro, ó, união de solda embaixo do CI, certo? Quando acontece isso, se une ali a tensão primária, né? Que a gente vai falar também sobre tensão primária. Tensão primária é toda a tensão da bateria. Assim que você conecta, ela está presente na placa, certo? É a tensão primária que a gente sabe que nos aparelhos não existe só uma tensão primária, né? Ela muda de nome. E nisso não deixa de ser uma tensão primária. Onde tiver a tensão de 4,2 volts, é a tensão primária, presente antes de ligar o aparelho. Então, já peguei casos de união de solda embaixo do CI. Como uma solda uniu na outra, não se tem a resistência. Né? Então, praticamente nada vai aquecer. Vai estar um curto lá 100%, consumindo toda a corrente, derrubando a tensão da fonte e nada vai aquecer. E nisso só vai ser possível você fazendo análise visual, né? Ou refazendo tudo aquilo que o técnico anterior fez, né? E nesse caso eu já peguei muito, junção de solda por baixo do CI, né? Aí ao remover o CI, limpar a solda, eu curto o sono. Outra coisa, eu já peguei, é um pouco difícil, mas acontece. Capacitor. Capacitor eu curto 100%, né? Capacitor a gente sabe que tem os seus condutores, né? As plaquinhas condutoras, uma por cima da outra. E nisso, quando ele entra em curto, um gruda na outra. Nisso, quando
ela entra em curto o componente de tal modo que a resistência ele chega bem próximo a zero, fica difícil dele aquecer. Às vezes você só consegue pegar ali na câmera térmica, que já peguei em alguns casos, né? Ou num breu se tiver paciência, porque você põe ali o breu e já quer ver que onde aqueça apareça, né? Mas em casos de pouca temperatura, de pouco aquecimento, o breu ele vai demorar mais, né? Ele vai demorar mais a derreter ele para poder mostrar o possível componente. Então, nesse caso, você teria que procurar ali um setor, né? Jogar o breu e deixar lá 2, 3 minutos ou mais para ver se muda alguma coisa. Nisso também é possível achar esse curto 100%, né? E outra forma aqui, união de malhas. Essa aqui já é mais difícil não aquecer, né? União de malha interna na board. Isso quando molha ou acontece assim algum curto que une as malhas internamente da board, fica difícil também. Mas nesse caso aqui ela já aquece um pouco, mas geralmente acontece de dar um curto 100% também pela união de malhas internas aí, né? Então, falando aí um pouco sobre o curto total, muita gente se perde nisso, né? Porque vê consumindo, aí vê que vários capacitores estão bipando com GND, aí vai saindo arracando, tentando adivinhar qual é o componente, e nisso não consegue trazer uma solução, certo? Uma coisa aqui que eu vou frisar, muito importante, uma análise visual, certo? Já peguei também capacitores em curto, assim, bem próximo a 100%, que era devido ao uso de retífica, né? Na hora de cortar ali a blindagem, quando trisca no capacitor, já era, ele entra em curto, porque une ali o seu condutor, né? Então, nisso também a análise visual já ajuda bastante, onde muito pessoal aí erra também, por falta desse pequeno detalhe, né? Da análise visual, certo? Eu acho que já está bem explicada aqui essa parte do curto total. Então, vamos ver aqui. Separei aqui alguns stories. Deixa eu ver se eu tenho algum curto total. Vou mostrar aí. Então, esse aqui. Aqui nesse caso, ele consumiu toda a minha corrente, certo? Só que a tensão ali ela ainda ficou 3,4. Então aqui foi tranquilo. Aqui ainda mostrava o aquecimento, né? Agora, quando a tensão aqui cai próximo a zero, aí é onde realmente, onde não existe ali quase que nenhuma resistência, onde é um curto 100% que fica difícil de aquecer algum local. Agora, nesse caso aqui, ele consumiu toda a corrente, mas aqui a tensão ela se manteve aqui em 3,4 e nisso foi possível achar o curto, que foi aqui na parte do codec, né? Que nesse caso aqui também rompeu-se uma malha, devido às pessoas terem botado na fonte ali por muito tempo, né? E isso matou aqui a bobina também. O CI também, se não me engano, morreu. E foi isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum curto 100% aqui. Beleza. Vamos aqui para o próximo. Consumo baixo. Muitos também se perdem no consumo baixo, né? O consumo baixo é aquele consumo de 15, 20, 30, 35 miliamperes, né? Nisso é aconselhável uma fonte de 4 dígitos, né? Para poder pegar ali certinho o consumo em miliamperes, como no caso aqui dessa fonte, né? 4 dígitos. Se for 3 dígitos, você perde um aqui, né? Você perde um dígito, aí fica difícil. Se você tiver um consumo de até 9 miliamperes, a sua fonte não vai mostrar. Então, beleza. Consumo baixo, eu vou estar mostrando aqui um exemplo. Nesse caso aqui, Galaxy A20 apagado, né? Aqui ele deu um consumo de 0,055.
Nesse caso aqui, essa fuga vinha do PMIC, né? E aí foi reparado. Deixa eu ver se aqui é outra fuga. Aqui já é um consumo de 68 mA, né, que é um consumo primário, antes do Power, aqui também foi o PMIC, mas nem sempre vai ser PMIC. Aqui também não carregou, aí após isso fui no FPMIC substituir o aparelho voltou a funcionar. Aqui já é um consumo de 13 mA. Isso aqui é um tipo de consumo que não vai mostrar nada a aquecer, né? A não ser que você pegue pela câmera térmica, mas geralmente vai lhe mostrar ali aquecendo algo que não tem, que não é o causador do problema, né? Que no caso vai mostrar ali um CI aquecendo, né? O PMIC primário, o IFPMIC, PMIC de carga, que é uma 12, né? E aqui já estava, esse consumo já estava por oxidação, certo? Deixa eu ver aqui outro. Aqui já era um consumo de 300 miliamperes, né? Aqui visualmente já pegava o CI, né? Aqui já é um consumo de 318, já dá para pegar por temperatura, que foi um amplificador de potência. Aqui S8 Plus, uma fuga de 51 mA, e aqui também foi para o PMIC. Então, beleza. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui para eu poder falar do que eu queria falar. Esse aqui é um consumo A30S, né? Fuga de corrente de 73 mA. Nesse caso foi esse capacitor aqui, certo? Aqui, perto, no setor de radiofrequência. Aí você me pergunta, como é que eu achei, né, um capacitor com uma fuga dessa de 73 mA? Foi com câmera térmica? Não, certo? Porque a câmera, do jeito que está aqui, se eu botasse na câmera térmica, ele ia usar o IFPMIC. O IFPMIC iria estar aquecendo aqui esse consumo de 73. Esse capacitor estava em curto. Aí a gente vai estar falando aqui um pouco disso para desmistificar aí, né, essa parte de consumo que deixa muita gente aí sem saber analisar esse defeito, né? Sem saber solucionar esse problema aí do aparelho. Eu estou aqui com o esquema elétrico do G9 Play, certo? G9 Play. E aqui o layout, né? Aqui é o conector da bateria. Então a gente vai começar pela tensão primária aqui. Pela alimentação inicial do aparelho. Pronto, aqui o conector da bateria. Que já tem muita coisa, muita informação. Mas a gente vai pegar aqui só o essencial, que é o VBAT, né? Ele passa por um resistor de 0 ohms e VBAT. Mas a gente quer saber para onde é que ele vai, para qual controlador ele vai. Aqui, pegando por dentro do CI, né? O nome do VBAT. Aqui, já achei VBAT aqui nesse integrado, né? VBAT Power. Voltou aqui para a bateria. Ok. Então, o VBAT ele vai para esse CI, né? O VBAT ele vem para esse CI aqui, que é o 2501. O 2501 ele é PMI 632,
certo? Esse aqui é um PMIC primário ali, né? Ou um slave PMIC, o PMIC escravo, digamos assim, PMIC de carga, né? E no Samsung, né? E FPMIC. Esse carinha aqui, o 2501, que está localizado aqui, o 2501, é bem comum isso aí, né? Dá em diversos aparelhos. Ele recebe aqui o USB V-Bus de 5 volts, né? Ele recebe a tensão ali que vem do USB para poder carregar a bateria do aparelho, né? Então, ele recebe aqui, né, a tensão do USB de 5 volts do carregador para poder vir carregar a bateria. Beleza, então a bateria ela, praticamente ela sai lá direto do conector e vem para cá. Aqui o V-BAT, né? E nisso, daí em diante, quem é que alimenta a placa? Né? Esse CI, ele recebe essa alimentação da V-BAT, que provavelmente vai ser por onde também é carregada a bateria, né? E ele tem uma saída aqui chamada VSW Charge, que sai aqui nessa bobina de carga, e essa linha é chamada de VPH-PWR. Então, que também é chamada, né, também é uma linha primária. Então, a partir do momento que eu conecto a bateria, 4 volts, vai chegar 4 volts aqui nesse capacitor, vai alimentar esse CI, e antes de ligar o aparelho, é para ter 4 volts nessa bobina, certo? Vai entrar no CI e vai sair aqui, nessa bobina, no VPH-PWR. Então, se tiver aqui 3 volts, aqui vai ter 3 volts. Se aqui tiver 4.2 volts, aqui vai ter 4.2 volts. E assim por diante. Então, aqui não deixa de ser a linha primária. Aí é onde muito se perde. Às vezes o curto não vai estar aqui na VBAT. Às vezes o curto ou a fuga, ele vai estar aqui na VPH-PWR. E nisso, como essa linha passa pelo CI, né, vai ser bloqueado boa parte da corrente, caso essa linha estiver em curto. Porque existe algo, né? Existe algo chamado OCP. OCP, né? OCP, Over Current Protection, né? Que protege contra surtos de corrente. E nisso, ele vai bloquear todo excesso de corrente, que nesse caso vai dar esses consumos, esses baixos consumos, né, que a gente vê aí na fonte. Beleza? Vamos aqui só aumentar esse texto aqui. Bom, OCP. Não vou perder tempo. Então é isso. Vem aqui, passa aqui pelo circuito, né? E sai aqui. Se essa linha estiver em curto, porque essa linha aqui ela é responsável por alimentar toda a placa. E nesse caso, geralmente 95 a 99% das vezes o curto vai estar nessa linha. E estando curto nessa linha, você injetando ali a tensão da fonte pelo conector da bateria, ele só vai dar esses consumos de 30, de 50, de 70, como nesse caso aqui. Mas medindo aqui na linha direta que estava em curto. Ah, mas então como é que eu faço para me achar esse curto? Nesse caso você teria que injetar a tensão nessa linha VPH-PWR, né? Que ela vai para diversos setores. Ó. Ela vem aqui, né? Alimenta. Aqui é outro bloco do U2501. É outro bloco. O 2501 também. Aqui é uma realimentação do bloco do 2501, porque também ele é responsável por imagem. Ele gerencia também a parte de imagem, né? Vai para esse LDO, sensor de proximidade, né? Alimenta o sensor de proximidade.
vai para esse CI aqui, que provavelmente seja do fone de ouvido. E por aí em diante, né? Aqui do Speak Amp, amplificador de áudio. Então daí em diante. É por isso que muitos não acham curto, né? E sai arrancando, porque todos os capacitores que estiver aqui na linha, capacitores, resistores, você vai ver que vai estar em curto, né? Ele vai estar com a baixa resistência, vai bipar com terra. Então é uma das causas aí que muitos não conseguem resolver essas pequenas fugas, né? De corrente, beleza? Mas nem sempre, porque vai estar aqui esse pequeno consumo, que ao você injetar na linha VPH-PWR, no caso do Motorola, nem toda vez ela vai estar em curto. Também pode ser que o mesmo consumo aqui, 73, e lá estiver próximo a esse, aos 73, certo? Significa que você tem uma fuga realmente corrente, que pode ser proveniente do CI, né? Por onde você passa aqui, por onde a linha da bateria chega. No caso do CI, né? Se você injeta aqui antes, pelo FPC da bateria, né? Se a gente for desenhar aqui, para ficar mais fácil, aqui e aqui, um GND, certo? E vamos dizer que aqui é o mais, né? E aqui é o menos. Pronto, você injetou aqui, aí deu um consumo. Deu um consumo aí de 55 miliamperes. 55 miliamperes. Aí você injetou aqui e deu um consumo de 35 miliamperes. Né? Provavelmente aí você vai estar com uma fuga de corrente, né? Que em alguns casos pode ser CI danificado. Você teria que tirar ele e medir tanto essa linha como essa, ou qualquer setor da placa, onde essa linha aqui alimenta, né? Onde fica mais difícil, certo? Nesse caso seria de grande ajuda uma câmera térmica, beleza? Então, eu creio que deu para dar uma ajuda aí, né, em relação a isso. Ou em alguns casos também, né, como eu peguei aqui bem interessante esse caso aqui do S8 Plus, eu peguei um fogo de 51 miliamperes. E o que foi que eu fiz? Eu fui após lá no caso aqui Samsung, né, IFPMIC, medi lá na saída da bobina, estava em curto. Ao injetar 4 volts lá, eu notei algo muito estranho, porque a CPU aquecia, né? Por isso que não é bom ficar segurando por muito tempo curto, que pode agravar mais ainda o problema. O que acontece? Esse PMIC, né, a gente sabe que ele alimenta, né, processador, memória, diversos setores da placa. E um bug dele aqui estava em curto, né, que nesse caso matou até a bobina aqui, porque ela aqueceu muito devido ao curto. E o que acontece? Internamente aqui, a linha do buck, ela juntou com a linha primária, né? E nisso estava indo 4 volts direto para o processador, e isso não era bom, certo? Mas aí, né, o bom é que ainda teve reparo, né? Substituiu o PMIC, substituiu a bobina, e o aparelho aí voltou a ligar, né? Então, tudo é análise, né? Tem que ter aí seguir um protocolo de análise para poder ter um reparo aí assertivo, né? Então, falei aí um pouco sobre consumos baixos, né? Antes do power. Vou ver aqui se não dá tempo de falar de alguma coisa. Eu vou falar aqui de consumo oscilando rápido e cai a zero. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo. Deixa eu ver aqui esse G9 Plus. Na hora de dar o start, ele ia a 300,
350, né? Eu soltava o pau e ele caía a zero. Nesse caso aqui, eu não vou ter o esquema dele aqui, mas o que acontece? Nesse caso aí, tensão primária, ok. Não tinha consumo. A gente conectava aqui na fonte, continuava em zero. Beleza, então significa que linha primária, ok. Linha VBAT, ok. VPH-PWR, ok. Então, diante disso, quando apertava ali o Start, o Power, a partir do momento que a gente aperta aqui o botão Power, né? A gente aperta aqui o botão Power. Apertou o botão Power, você vai acionar o PMIC principal. E nisso ele vai despertar, né, e vai alimentar processador, memória e diversos setores, né, com as suas VREGs, com os bugs. Então, nisso, após o power, dava um consumo aqui já bem alto, né, um pulso de boot bem elevado, que não é comum para esses aparelhos, né? Aqui, se fosse um da linha S, né, que chega a 200, 200 e pouco, até 300, beleza, mas um aparelho desse, G9 Plus, né, no máximo 100 o pulso de boot dele. Então, o que acontece aqui? Ao despertar o PMIC identificava um curto após ele em suas alimentações, né, posterior a ele, né, talvez de um LDO, de um buck, e nisso ele se desligava, certo? Então, nisso é uma análise, né? Nesse caso aqui, trazendo para esse aparelho, teria que medir todas as saídas aqui, ó, do PMIC, né? Se eu pegar aqui o 2000, copiar e jogar aqui, ele é o Power Manager, né? Ele é um gerenciador de poder, de fontes, né? Ele tem diversas fontes aqui, ó. Aqui o bloco D, vamos adiante, bloco E, aqui já são as VREGs, ó. VREG S6, VREG S7, né? Que tem aqui as bobinas, que aqui já são os bugs, né? Os bugs. Passando aqui adiante, certo? Do PMIC, que são os sinais lógicos, né? Barramento de controle também. E a gente chega aqui nessa parte, ó. Esse bloco F aqui é a parte das VREGs LDOs, né? Que é uma tensão regulada. E nisso aqui, ó, cada tensão dessa ela vai alimentar ali um setor. Aqui vai alimentar SDR. Acredito que seja Transave, né? Outro SDR também. VREG L4, USB, alguma coisa de USB, USB 3. Nesse caso, teria que copiar e ver para onde é que vai. LP DDR4, que aqui já é a memória RAM. USB 0.9. Daí por diante. Então, nesses casos aqui, se uma dessas linhas aqui tiver em curto, dependendo do PMIC também, esses PMICs mais atuais, eles estão até bloqueando, né? Eles estão até travando aí, mostrando quase que nem consumo. Isso também vai depender da sua fonte de alimentação. Quanto mais rápida for sua fonte, né, mais precisão você vai ter, né? Se ela for rápida, ela vai dar que nem seja um pico de corrente e zerar. Já tem fonte que não vai nem mostrar nada. Você vai dar o pau e não vai mostrar nada. Por quê? Porque esses PMICs mais novos, né, eles estão fazendo isso. A partir do momento que ele detecta ali que tem uma linha errada, ele nem desperta, né? Ele nem deixa despertar, ele nem acorda. Ele nem vai querer tentar acordar a CPU. Então, a gente tem que estar sempre por dentro disso, né? Desses macetes aí, né? Tem que estar tentando se atualizar, né? A partir do momento que a tecnologia vai avançando, vai mudando, algumas coisas vão mudando, né? Já peguei também curtos, né? Do PMIC primário, né? O pessoal chama muito de FPMIC, no caso aí dos Samsung, que você injeta aqui na fonte e não dá consumo de nada, dá zero mesmo, zero, zero, zero. Você acha assim, não tem curto, então é um defeito que não está na linha primária. E às vezes tá, já peguei casos que eu chegava aqui media e achava curto. O que acontece?
são os PMICs mudando, né? Quando ele identifica um curto, geralmente ele não deixa, ele bloqueia 100% a corrente, e nisso não vai mostrar nenhum consumo na fonte. São alguns PMICs aí da Motorola, tem acontecido isso, certo? Então aqui já falando bem aqui, né, falando aqui sobre 3 tipos de consumo, né? Ficou faltando não mostrar consumo nenhum, que nesse caso eu acabei de falar, só não citei exemplo. Eu mostrei exemplo aqui, não tem. Deixa eu ver se tem aqui algum. Nesse caso aqui foi um G9. Eu acho. Deixa eu ver. Acho que foi um G8 Play. Eu não me recordo que aparelho é esse. Mas aqui já está na cara, né? Pronto. Moto G8 Play não liga sem consumo, zero consumo a dar o start. É esse exemplo aqui que eu queria mostrar, né? Nesse caso, eu injetava na fonte, apertava o pau e não dava nada. A fonte nem se movimentava. Aqui eu tinha algumas medições deles, né? Que eu gosto de fazer esses bancos de dados, quando eu pego uma placa que resolva aí, faço algumas anotações. Comecei substituindo PMIC, mas sem êxito, então eu comecei uma análise mais a fundo. Né? Eu cheguei nem mostrar o que foi que houve, mas aqui com certeza tinha alguma linha regulada do PMIC, né? Em curto, e nisso foi resolvido. Então é importante, é chato, é. Tem PMIX que tem 35 LDOs, você vai ter que medir todos, né? Porque um deles ele pode causar esse tipo de defeito. Então você vê que às vezes são consumos parecidos com defeito diferente, né? Consumos baixos, a gente vê muito consumo baixo semelhante, que um foi PMIC, outro foi amplificador de potência, outro foi capacitor, e daí em diante, certo? Então, espero que tenha ajudado esse vídeo, né? Me segue aí nas redes sociais, né? Deixa o like aí. E é isso aí, tamo junto.